Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Nós vamos continuar com a nossa comunhão do livro de Apocalipse. Na última comunhão, falamos do capítulo 6, o Senhor abrindo os selos. E nós vimos então que as coisas começaram a acontecer. E nos primeiros 4 selos, nós vimos 4 cavalos e seus cavaleiros, sendo que o primeiro, que é o cavalo branco e seu cavaleiro, se refere ao Evangelho, se refere a Cristo como Evangelho, que saiu vencendo e para vencer. Esse é o cavalo que está à frente. Depois, no segundo selo, nós vimos um cavalo vermelho, que se refere à guerra. Depois, nós vimos o cavalo preto e o seu cavaleiro, que tipifica a fome. E o quarto selo é o cavalo amarelo ou verde-amarelo, e seu cavaleiro é a morte. Podemos ver a importância de que desse primeiro cavalo e seu cavaleiro, o que nos importa é sermos alcançados pelo Evangelho. E nós vamos hoje compreender um pouco melhor. Nós estamos vivendo os tempos finais e você pode ver que esses 4 cavalos e seus cavaleiros estão correndo até o dia de hoje. Você vê a guerra ali no Irã. É uma guerra que vai mudar muita coisa. Mas nós temos paz, porque nós estamos ligados ao primeiro cavalo e seu cavaleiro, que é o Evangelho, que é a salvação dada por Deus. E nós vimos também no 5º selo as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Isso está no versículo 9 do capítulo 6. E eles estavam clamando: até quando, Senhor? Até quando você vai tolerar? Você não vai julgar essa terra? E o Senhor falou para eles, para que eles repousassem ainda por pouco, até que se completasse o número dos conservos que iam ser mortos, como igualmente eles tinham sido mortos. E como consequência desse clamor, que é o 5º selo, ocorre o 6º selo aberto, que veio um grande terremoto. E ali começa o tempo da grande tribulação. E agora nós chegamos no capítulo 7. O capítulo 7 é uma inserção. O capítulo 7 não é a continuação do capítulo 6. Porque a continuação do capítulo 6 é o capítulo 8, como nós já vimos na última comunhão, quando se abre, então, o 7º selo. O capítulo 7 é uma inserção. E nessa inserção, nós vemos
Deus fazendo um preparativo para o seu povo no que se refere à grande tribulação. Irmãos, é importante que nós saibamos desses fatos. Nós já falamos para os irmãos, nós não temos interesse em penetrar nas profecias, nas grandes catástrofes. A nossa meta é falar o que acontece com o povo de Deus. Nós queremos saber a nossa história no meio disso tudo. E qual é a nossa experiência? Nós, então, podemos ver uma coisa que o capítulo 7 vai mostrar. Primeiro, que depois do quinto selo e um pouco antes do sexto selo, ocorre o primeiro arrebatamento. Tá? Então, eu só estou mencionando esse assunto. No capítulo 7, nós temos o cuidado de Deus na preservação do seu povo, desse seu povo que tem dois lados. Primeiro, os israelitas, os judeus. Segundo, os que creem no Senhor, a sua igreja. Então, o capítulo 7 é uma inserção, tá certo? Porque a continuação do capítulo 6 é o capítulo 8. O capítulo 7 mostra Deus, então, preparando os judeus e também preparando a igreja para essa questão da grande tribulação. No sexto selo, nós temos aquele grande terremoto que é o início das calamidades sobrenaturais. É Deus, então, fazendo uma advertência que o julgamento dele sobre a terra está começando. Mas, irmãos e irmãs, Deus é um Deus justo. Talvez aos nossos olhos o julgamento dele tarde. Não é que tarde, é que ele tem os seus critérios, mas vai chegar. Tá certo? Então, no quinto selo, nós temos o clamor dos santos, mártires, e o sexto selo é a resposta de Deus a esse clamor. E eu aviso para todos os habitantes da terra que a grande tribulação está chegando. Sabe que é a partir da abertura do sexto selo que as calamidades começam a ser calamidades sobrenaturais. Por exemplo, hoje nós temos terremotos, né? Mas esses terremotos são naturais. A gente sabe. Mas quando chegar os terremotos, as calamidades sobrenaturais, são poderes que irão abalar os céus e a terra. São o julgamento de Deus sobre a terra. Então, Deus tem uma ação para cuidar dos israelitas durante a grande tribulação, e Deus também tem uma ação para com os que são da igreja. Só que tem o seguinte aspecto. Depois do quinto selo e antes do sexto selo, quanto tempo antes nós não sabemos calcular o momento exato, haverá o arrebatamento do filho varão e das primícias. Lembre-se, isso ocorrerá antes da abertura do sexto selo. Mais adiante, nós vamos ter comunhão sobre o que é a realidade do filho varão,
o que é a realidade das primícias. Mas Deus já havia prometido para a igreja em Filadélfia o seguinte, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, e aqui existe uma palavra para aqueles que vivem a realidade de Filadélfia, que serão guardados da grande tribulação. Eu quero que os irmãos prestem atenção. Se você vive a realidade de Filadélfia, você será guardado da grande tribulação. Você vai ser arrebatado antes. Mas não adianta você falar, bom, a vida da igreja busca a realidade de Filadélfia, eu estou na vida da igreja, então eu estou guardado. Não é pelo fato de você estar entre os que estão vivendo a realidade. Você tem que ter a realidade. Compreende? Por isso que nós temos que dar valor hoje à vida da igreja, à visão que Deus nos dá. Aqueles que amam e buscam o Senhor serão arrebatados antes do sexto selo. Então, e como que o Senhor guarda? No capítulo 7 nos mostra, Ele vai selar o remanescente escolhido de Israel e Ele vai arrebatar os vencedores. Então, isso é o ponto que nós precisamos ver. Agora, entrando no capítulo 7, a primeira porção fala de como o Senhor vai preservar o povo de Israel, o remanescente. Então, Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aqui fala de segurar os 4 ventos. Os ventos representam o julgamento de Deus. Tá? Eu vou dar exemplos na Bíblia. Jonas, capítulo 1, versículo 4. Diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de se despedaçar. Nós podemos ver, Deus veio para julgar a atitude de Jonas. E aqui então menciona um forte vento. Isaías capítulo 11, versículo 15. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, com a força de seu vento, moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Mateus capítulo 7, versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Então, olha só, aqui fala do vento, tá certo? Então tem os anjos segurando, os 4 segurando o vento, que se referem a julgamento de Deus. E aqui, então, capítulo 7, só para os irmãos compreenderem, tá?
Quando se toca se abre o 7º selo, tem aquele silêncio. Daí, capítulo 8, versículos 1 e 2, só para os irmãos compreenderem melhor. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Então, a abertura do 7º selo nos introduz para as 7 trombetas. Só para os irmãos compreenderem a importância sobre a questão de segurar os ventos, quer dizer, Deus não vai começar o julgamento, as trombetas não vão começar a tocar até que ocorra o selar, Deus cele esse remanescente de Israel. Só para os irmãos compreenderem o que acontece quando toca as primeiras 3 trombetas, tá? Olha só, capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores. Tá certo? E também toda a erva verde. Versículo 8 e 9, a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. Morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Você pode ver, isso já são as coisas ligadas, né, à grande tribulação. Deve a 3ª trombeta. Versículo 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Daí nós temos a 4ª trombeta. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua, das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, não brilhasse tanto dia como também de noite. Então ouvi uma águia que voando por meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Então você pode ver, isso aqui é uma pequena ilustração. Nós não vamos entrar as coisas ali porque são tudo calamidades, mas só para ver que o Senhor tinha dado aqui ordem no capítulo 7, versículo 1, que 4 anjos nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Certo? O Senhor diz: segura! Então, olha o que diz, capítulo 7, versículo 2. Vi outro anjo que descia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Então, quando fosse liberados, iria causar um grande dano na terra, certo? Aqui, quando fala desse outro anjo, se refere a Cristo. O Senhor, no Velho Testamento, Cristo, no Velho Testamento, era chamado o anjo de Jeová. Então, quando diz um outro anjo, mostra que esse é um anjo especial que se refere a Cristo. Não é um anjo comum, mas é um anjo especial enviado por Deus. Então, esse outro anjo, que é o Senhor Jesus, ele tem o selo do Deus vivo.
E ele clamou em grande voz aos 4 anjos, né? Aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Daí o que ele falou? O que Cristo falou para esses 4 anjos? Capítulo 7, versículo 3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, antes de selarmos a fronte os servos do nosso Deus. Não façam nada, até que sejam selados os servos do nosso Deus. Esses servos se referem aos judeus, porque nós, os cristãos, nós somos filhos de Deus, entendeu? Então, havia necessidade de selar esses que são do povo de Israel. Então, capítulo 7, versículo 4, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos de Israel. Estes são os israelitas que guardarão os mandamentos de Deus durante a grande tribulação. Então é Deus preservando a parte do seu povo, que é a questão dos judeus, selando esses 144 mil. Existem grupos cristãos que interpretam esses 144 mil, porque tem 2 vezes 144 mil em Apocalipse. A primeira menção aqui, mais tarde menciona mais na frente, em Apocalipse 14. Mas esses 144 mil se refere ao povo de Israel. Aqui não existe uma pergunta: quem são esses 144 mil? Nós vamos ver na segunda parte do capítulo 7, que ali tem uma pergunta: quem são estes? Certo? Mas não falando dos 144 mil. Então, aqui nós consideramos de uma maneira muito clara que se refere aos filhos de Israel, das tribos. Daí, capítulo 7, versículo 5 diz: da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulão 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Nós não vamos entrar aqui sobre o nome de cada uma dessas tribos, qual está e qual não está, porque isso aqui se refere a alguma coisa do povo de Israel. Nós queremos dar uma olhada o que se refere a nós, tá certo? E aí, nós temos a segunda parte do capítulo 7. Se refere, então, àqueles que foram arrebatados. Aí é com a gente. É isso aí que a gente tem que prestar atenção, correto? E você tem que olhar o que está aí, dizer assim: isso aqui tem relação comigo. Tribo de Israel é tribo de Israel, mas eu quero saber o que acontece com aqueles vencedores. Então, capítulo 7, versículo 9, tá? Que é a segunda parte do capítulo 7. Lembre-se, capítulo 7 é uma inserção, certo? Não é continuação do capítulo 6. Capítulo 7 mostra o cuidado protetor de Deus para com os judeus e para com a sua igreja. E é claro, no que diz respeito à sua igreja, os vencedores que serão arrebatados e guardados da grande tribulação. Isso faz com que a gente tenha um anelo. Diz: irmãos, eu não quero saber de outra coisa, eu quero ser vencedor. Tá? Então, capítulo 7, versículo 9.
Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então essa grande multidão consiste nos redimidos. E eles são de todas as nações. Isso se refere a todas as gerações, está certo? E aqui fala tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Quando fala que em pé diante do trono, mostra que essa grande multidão foi arrebatada para os céus, para a presença de Deus. Você sabe, os vencedores, as primícias, são arrebatados até o trono de Deus. Quando chegar aquela grande colheita, os cristãos que passaram pela grande tribulação, esses depois serão arrebatados, mas serão arrebatados até as nuvens. Correto? Isso é diferente. Tá? Então, eles são arrebatados para a presença, diante do trono, para a presença de Deus. E o fato disso ser mencionado logo após a abertura do sexto selo implica que o arrebatamento começou antes do sexto selo. Certo? E é muito importante a gente olhar Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17. Por quê? Porque mostra para nós uma cena celestial. E nessa cena celestial, nós temos, desde o momento do arrebatamento desses vencedores, até o desfrute da eternidade. Então, quando ele mostra essa cena, ele mostra aqueles que foram arrebatados, depois os que serão arrebatados, serão acrescentados a eles, mas é uma cena do desfrute depois na eternidade. Qual é a característica dessas pessoas aqui? São, olha só, vestidos de vestiduras brancas. As vestes significam os nossos atos, o nosso viver. A conduta dessas pessoas, o viver dessas pessoas. Irmãos, eu tenho que cuidar do meu viver. Minha veste é aquilo que a pessoa vê, tá certo? Então as minhas vestiduras devem ser brancas. Uma conduta pura, aprovada por Deus. Mas também é branca, porque fomos lavados com o sangue do Cordeiro. Essa questão da vestidura é muito importante. Eu tenho que cuidar do meu viver. Se eu falar assim, não, o meu viver está mais ou menos, mas eu vou ser arrebatado, não vai. Por isso que nós estamos dando tanta ênfase à nossa realidade espiritual, irmãos. Você só dá uma olhadinha nessas coisas da grande tribulação. Quando você lê aquilo, eu leio isso aqui e digo assim, eu não quero estar aí. Eu não quero passar por isso, não é? Você lê isso aqui e diz, eu quero passar por isso. Você não vai fazer isso. E o Senhor registrou aqui como advertência. Não adianta você falar aquele dia, eu não sabia. Se eu disse, eu já falei para você que estava tudo escrito. Como você não sabia? Você escolheu esse caminho. E aqui fala, além das vestiduras brancas, com palmas na mão. Os ramos de palmeira significam a vitória dos santos sobre a tribulação que eles sofreram nessa terra.
por amor ao Senhor. Ramo é para celebrar vitória, é para alegria. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 13, mostra-nos quando o Senhor entrou em Jerusalém, diz assim: tomou o ramo de palmeira, saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. As palmas também, a palmeira, mostra a questão da satisfação que vem por meio da água viva, que é o Senhor. Êxodo 15, 27, diz assim: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Olha, irmãos, o negócio é o seguinte: está no deserto, você chega ali no lugar, tem 12 fontes de água. O que você mais quer no deserto? Água e sombra. Sombra e água fresca. É assim que tem que ser o nosso desfrute do Senhor. Os ramos de palmeiras eram usados na festa dos tabernáculos. Sabe, uma das festas que o povo tinha que celebrar era a festa dos tabernáculos. E na festa dos tabernáculos eles desfrutavam já porque a colheita já tinha passado o tempo do plantio, o tempo da colheita, todos os produtos estavam já processados, né? A uva já tinha se tornado em vinho, a azeitona já tinha sido tornado em azeite, tá certo? Então todas as coisas já tinham sido processadas e era o momento de descanso e desfrute. A festa dos tabernáculos era para satisfação e prazer, as pessoas desfrutando das bênçãos de Deus. Então Levítico 23, 40 diz assim, no que diz respeito à festa dos tabernáculos: no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras. Por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Agora, esses que estavam diante do trono, estavam com palmas na mão, já estavam agora desfrutando tudo. Sobre a questão também da festa dos tabernáculos, Neemias capítulo 8, versículos 14 e 15. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte, trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Então essa festa dos tabernáculos é algo que irá se cumprir por meio dessa grande multidão de redimidos de Deus, que irão desfrutar da festa eterna dos tabernáculos. Aqui então fala também desses que têm vestiduras brancas com palmas nas mãos. Vamos ver como é o justo. Salmo 92, versículos 12 e 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Nós queremos ser tais palmeiras. Florescer, plantado na casa do Senhor, florescendo nos átrios do nosso Deus. Então, o que acontece? Então essa grande multidão, versículo 10 do
Apocalipse 7 diz: clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse louvor há uma característica, se menciona a salvação. Isso mostra que esses que estão louvando são salvos, certo? E eles têm gratidão ao Senhor pela salvação. Então, quando esses salvos, clamam em alta voz, né, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, olha só o que ocorre no versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Versículo 12, dizendo: amém, o louvor e a glória, sabedoria, as ações de graças e a honra, o poder e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Isso mostra alegria nos céus por conta dessa grande multidão que foi salva. Lucas 15, 7, o Senhor Jesus diz o seguinte: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então você pode ver, por que quando esses salvos louvam o Senhor, todos também se prostram e adoram a Deus? Porque há alegria nos céus, por conta desses que foram salvos. Irmãos, vocês não imaginam a alegria dos céus a cada momento que a salvação em nossas vidas, que a vitória em nossas vidas. Daí, voltando ao capítulo 7, versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Olha, aqui existe uma pergunta sobre a primeira parte, capítulo 7, sobre aquelas 12 tribos, não há essa pergunta, porque é muito claro, se refere a Israel, não se refere a outra coisa. Mas aqui há a pergunta: quem são esses? Certo? Então ele diz, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14, respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Você, ao ler isso, pode pensar assim: aqui diz que são os que vêm da grande tribulação. Mas acontece que a grande tribulação, na verdade, ainda não começou. O sexto selo, né? Sexto selo é o início, mas a grande tribulação começa mesmo a partir do sétimo selo. Mas esses já foram arrebatados. Então, essa grande tribulação não se refere àquela grande tribulação dos tempos finais. Nisso, uma boa parte dos estudiosos da Bíblia concordam. A grande tribulação se refere às tribulações, os sofrimentos, as perseguições e aflições experimentados pelo povo de Deus ao longo dos séculos. Eu quero perguntar para você: tribulação dos outros, você diz, é tribulação. Mas a sua tribulação você sempre chama de grande tribulação. Não é verdade? Quando você está passando, você diz: a minha tribulação é enorme.
Quando o outro irmão está passando, você acha que é enorme? Você não acha que é enorme, não. Irmãos, amadas irmãs, aqui existe uma forte palavra de encorajamento. Está passando por uma tribulação, sofrimento, perseguição, aflição. Você está passando isso para aprender a obter a vitória que vem por meio do Senhor. É assim que os vencedores são formados. Vencedor significa o quê? Alguém que venceu. Venceu o quê? Venceu uma luta. Venceu uma batalha. Nós queremos para nós uma vida sem luta nem batalha. Não é verdade? Para nós, vida boa é vida sem luta e sem batalha. Sem luta, sem batalha, você não é vencedor. Se não vai dizer, o que é? Eu sou vencedor. Venceu o quê? Eu não venci nada. Eu sei que você está passando nesse momento uma luta. Um sofrimento, uma aflição. Mas é para quê? É para vencer por meio do Senhor. O Senhor mesmo tinha dito, João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor está falando, eu sei que você passa por aflições, eu venci, eu quero que você vença por meio da minha vida. Se você vencer, você estará lá em Apocalipse capítulo 7. Então esses são os que vêm da grande tribulação. Eles passaram por esses problemas. Isso não é uma palavra de encorajamento para nós? Para mim é. E aí o versículo 15 do Apocalipse 7 diz, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, esses vencedores, eles servem ao Senhor de dia e de noite no seu santuário. Porque eles aprenderam a viver com Deus, têm gratidão, querem servir a Deus. E aquele que assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O Senhor diz, vocês estão debaixo do meu cuidado. Então, essa parte final, tá? Essa parte final de Apocalipse capítulo 7, tem muito a ver com o que está em Apocalipse 21 e Apocalipse 22, que mostra o final dos tempos, já chegando no tempo Nova Jerusalém. Olha só, Apocalipse 21, versículos 3 e 4. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 22, versículos 3 a 5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles
e reinarão pelos séculos dos séculos. Isso que está em Apocalipse 21 e 22. Agora, vamos ver o que está no final do Apocalipse capítulo 7. Eu vou ler do 15 ao 17. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Isso mostra o quê? Que um dia passaram pela fome e venceram. Um dia passaram pela sede e venceram. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Significa que passaram por situações como se estivesse o sol com aquele calor queimando no meio da dificuldade. Mas aqui diz: já não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o Cordeiro, versículo 17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Ele nos apacenta no dia de hoje. Por isso que nos leva à vitória. Mas naquele dia, todas as coisas já terão passado. E Ele continuará nos apacentando. E os guiará para as fontes da água da vida. Hoje, Ele nos guia para as fontes da água na vida. E naquele dia, teremos isso em plenitude. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. É certo que hoje nessa terra, passamos por situações de sofrimento e de dor. Derramamos lágrimas. Passamos por sofrimentos, injustiças. Sofrimentos, situações que homem nenhum é capaz de compreender, mas que Deus compreende. Que o Senhor compreende e nos leva à vitória. E aqui diz que Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Sabe, eu acho que essa aqui é uma das palavras mais consoladoras que existe. Você chora hoje? Deus um dia vai enxugar as suas lágrimas. Quando você vê uma visão dessas, suja o anelo. Senhor, eu quero ser vencedor. Por mais difícil que seja hoje, é bem melhor que a grande tribulação. Correto? E é a chance que o Senhor nos dá de termos a vitória. Amém?